Apesar de eu falar de muita loucura, mas eu falo sempre com todo respeito aos fatos. Eu não faço afirmações que eu não posso provar, ou seja, que eu não posso. Então, nos próprios livros que eu escrevo, nas palestras que eu faço, eu digo, eu não sei se isso aqui é verdade. Eu não sou adepto de colecionar certezas que eu não posso provar a mim mesmo. Então, eu não dou por sabido que eu ainda preciso descobrir. E a 3i Atlas é algo que nós humanos não podemos pretender dar por sabido. O que a gente ainda não sabe, a gente vai ter que descobrir. Só que nós humanos não temos mais a nossa capacidade lógica num grau de boa utilização, se é que um dia tivemos, né? Pela lógica, nós já não deveríamos estar tendo dúvidas sobre o que nos rodeia. Por quê? Porque, pela lógica, nós já temos diversas demonstrações, e se vocês quiserem, eu falo alguma delas, que nos mostram claramente a presença de seres de fora aqui na Terra e ao redor da gente. Então, assim, essa 3i Atlas é apenas o mais moderno, o mais interessante desse mês, porque só nesse ano já teve mais fofocas. E assim, não é de coisa que está vindo lá de fora do sistema solar, é de coisa que já está orbitando a Terra há muito tempo, há um bom tempo. Mas assim, vamos deixar isso de lado e falar na 3i Atlas. Qual o problema desse bólido celeste chamado 3i Atlas? É porque, desde a sua observação mais antiga, e não é tão antiga assim, mas assim, em termos de primeira verificação, que o professor, um eminente astrônomo da Universidade de Harvard, ele foi quem começou a detectar isso. Qual o problema? O problema é que é aquela velha história, quando você vê um jabuti numa árvore, você diz, o jabuti não subiu. Alguém colocou. Ainda que hoje já tenha jabuti que está subindo em árvore, eu vou ter que mudar essa. Mas assim, quando você vê certas coisas, você diz, isso não é natural. E o 3i Atlas, você observa e diz, isso não é natural. Por que não é natural? Porque assim, o Sol, o nosso Sol, ele tem os planetas que giram ao redor, os planetas todos lidam, ou orbitam, melhor dizendo, ao redor do Sol, como se fosse esse plano aqui. Todas as órbitas se dão num plano, tá? Se você olhar o sistema solar de perfil, você vai ver o Sol aqui no meio. Mas todos os planetas você não vê direito porque eles estão todos nesse plano aqui. Você só vê se você olhar aqui de cima. Aqui de lado é meio confuso. Então, assim, nunca um objeto natural que venha entrar no sistema solar, ele vem de diversos lugares, nunca ele já vem na mesma rota, numa orientação do nível da eclíptica. Isso não existe. Ou ele vem assim, ou vem assim, ou vem assim, ou vem assim. Agora, no nível da eclíptica, que é o plano aonde os planetas giram ao redor do Sol, não vem. Não existe coincidência. E esse veio. Então, é um jabuti numa árvore, ou seja, ele não subiu, alguém colocou. Ou seja, isso que está vindo não pode ser natural, não é uma coincidência. É perfeito demais. Tem que ser algo que propositadamente está voando nessas coordenadas para entrar no mesmo plano em que os planetas giram em torno do Sol. Então, na hora que você... Basta esse detalhe. Você olha para isso, faz as contas e diz, uau, conta não é coincidência. Se esse bólido está vindo desse jeito, é porque isso foi calculado para que ele entrasse desse jeito. É só isso? Só isso aí já seria um jabuti em cima da árvore. Mas não é só isso. Qual é o problema? O problema é que ele muda de direção, de velocidade. O problema é que ele ajusta a rota. O problema é que, se ele fosse um objeto natural, já era para, porque ele já se aproximou o suficiente do Sol, já era para ter criado um rabo de cometa, se fosse um cometa.
Ah, mas não é um cometa, é um asteroide. Mas o asteroide não tem a velocidade nem a movimentação que ele faz. Então, assim, na hora em que você analisa todos os fatos, e o último é instigante e intrigante. Qual é o último? O último é o Hubble tirou as fotos, a turma analisou lá atrás, e a análise de uma dessas análises só foi divulgada agora por esse mesmo cientista. E ele diz o quê? Cara, esse objeto tem luz própria. Ou seja, qualquer coisa que vai chegando perto do nosso sistema solar, nós ou detectamos pela radioastronomia, ou, visivelmente, quando a luz do Sol reflete nele, aí a gente vê. O Hubble tirou fotos dessa 3 Atlas e o cientista que analisou, que são muitos no caso, dizem, putz, mas isso aqui não é reflexo do Sol, não, é luz própria. Ou seja, é maluquice, em cima de maluquice, no sentido de que todas as inferências, ou seja, informações retiradas das observações do 3 Atlas, apontam para confirmar que ele não é algo natural, é algo artificial. Para complicar tudo, o James Webb foi programado para, na semana passada, fazer a foto mais atual dele, e fez. E a NASA decidiu não liberar o resultado. Ou seja, foi exatamente isso. A NASA, censurante do mundo inteiro. É aí. Censurou a foto. Não vou. Eu liguei na cara censurou a foto. Se a NASA fez isso só de sacanagem, é porque ela está querendo que todo mundo na Terra pense que isso é de fora, porque se não fosse, seria mais simples. Olha, é um asteroide. Mostra aí. É um cometa. Se ela fez exatamente o contrário, que é censurar, a pergunta é por quê? Então, assim, nós estamos diante de algo muito complicado. Por quê? Porque essa coisa está vindo. E daqui a 2 meses ela desaparece atrás do Sol em termos do que a gente pode ver usando esse microfone aqui. Não sei se fica bem na câmera. E como sendo o Sol, é como se a Terra estivesse aqui e essa coisa está vindo aqui, ela vai entrar atrás do Sol e nós aqui na Terra, a partir de novembro, não vamos mais ver o 3 Atlas, só vê depois que ele passa aqui. Qual o problema aqui? O problema é que o que é que ele vai fazer lá na zona atrás do Sol que nós não vamos ver? Será que ele vai só passar aqui e ir embora, ou ele vai usar a gravidade do Sol para frear e entrar e ficar girando o Sol junto com os planetas? Ou será que quando ele parar aqui, como ele tem uns bons 10 a 15 quilômetros, na verdade são 11, 12 quilômetros, lá dentro, se isso for a nave, não tem 50 mil naves, elas saem aqui e nós só vamos ver quando? Quando eles já estiverem aqui, porque não dá tempo. Então, assim, é muita loucura. Mas o que é isso diferente de outros fatos já acontecidos? É igual. A imprensa está dando toda essa cobertura, por quê? Porque, assim, eu sou acostumado a um tempo em que só existiam sondas dos Estados Unidos nos lugares. Aí depois foi Estados Unidos e União Soviética. Mas hoje é Estados Unidos, Rússia, Paquistão, Índia, Japão, Agência Espacial Europeia, todo mundo tem sonda, então você não esconde mais a verdade, como os Estados Unidos na época fazia. Várias situações dessas, não exatamente igual a 3IA, mas outras tantas já aconteceram e acontecem. Essa está super famosa, por quê? Porque são mais de 100 de telescópios observando. Aí a NASA não tem como impedir isso, mas tem como fazer o que fez. Como tem um telescópio mais potente que consegue tirar uma foto de perto, ela viu o que resolveu censurar. Nos anos 2005 e 2006, um senador dos Estados Unidos abriu a boca no Congresso norte-americano e disse: olha, a NASA está destruindo as fotos que pertencem aos Estados Unidos. Conseguiu convencer a turma
criou lá uma lei impedindo a NASA de, a partir do dia e da hora em que a lei foi votada, se a NASA destruísse uma fotografia a mais, o diretor lá da NASA ia responder criminalmente. A NASA parou de destruir. Lá na frente, votaram uma lei em que a NASA era obrigada a divulgar as fotos para os congressistas verem se as fotos tinham sido destruídas ou não a partir do momento em que eles decidiram e transformaram aquilo em lei. O que é que eles perceberam? A NASA liberou as fotos a partir daquela hora, porque antes ela destruiu tudo. Mas as que ela teve que liberar, várias saíram borradas. Eu tenho todas isso no meu computador. Todo mundo tem. A NASA mostrava a foto, mas borrada. Por quê? Porque ela disse, eu estou cumprindo a lei. O Congresso dos Estados Unidos mandou eu mostrar a foto. Eu estou mostrando. Mas a lei não está dizendo que eu não posso borrar. E de lá para cá, nunca o Congresso conseguiu aprovar a lei. Eu quero que a NASA mostre as fotos sem ser borrado. Os caras não conseguem aprovar isso no Congresso. Por quê? Porque o peso das macroforças que mandam, de fato, no governo dos Estados Unidos, né, que tomam decisões como essa agora, de dizer à NASA, não mostra as fotos de Tracy Atlas. Então, assim, resumindo a história, tá? Eu até poderia especular um pouco sobre isso, mas eu não gosto de especular. Acho que você já fez. Nós temos que aguardar. Nós temos que, entre aspas, verificar os fatos. E talvez a gente tome sustos e mais sustos, mas assim, em algum momento isso vai ter que começar. Por quê? Porque tudo que acontece em cima da nossa cabeça, a turma encontra. Vamos encontrar um termo para chamar isso aí. Vamos chamar agora isso aí de UAP. Antes era UFO, agora depois foi UAP, depois a sonda. Mas é a mesma coisa, são coisas que voam em cima da gente e a gente sabe que não são humanas. Não, mas agora tem drones, então coloca o nome de drone. Então a verdade vai sendo escamoteada até o ponto em que ela, por si mesma, cria um choque de realidade. E nós estamos na iminência de um eminente choque de realidade. E o Tracy Atlas pode ser um desses choques de realidade que os governos tanto têm se esforçado por não fazer com que a humanidade não perceba. Veja bem, eu não estou mais nem criticando o governo por causa disso. Porque eu também já não sei direito o que é que nós humanos temos condições de suportar. Porque a nossa incapacidade de fazer a leitura dos fatos a cada dia piora, aumenta. As duas últimas gerações de humanos nasceram com menos capacidade cerebral que os seus. Isso nunca tinha acontecido na história. Então, assim, eu não posso, em sã consciência, fazer afirmações cujas informações eu não tenho, né? Mas que o mostruário do problema, ele é muito complicado. Porém, existe aqui a última frase que eu vou dizer a respeito do assunto. Não nos surpreendamos se a NASA disser, isso é um novo tipo de cometa, é um novo tipo de asteroide ou de bólido que a gente nunca viu antes, por isso que ele é estranho, blá, blá, blá e blá, 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 e o assunto morrer, e nós não tomarmos mais nem conhecimento de mais nada desse bólido, porque problemas cibernéticos existem, e do jeito que falta energia aqui e acolá, durante alguns dias e cega todo mundo, pode ser que a gente fique cego em alguns dias do mês de dezembro ou janeiro, quando esse bólido terminar de passar por trás do Sol e a gente for ver e não ver muita coisa. Ou seja, nós humanos somos, ainda infelizmente, passíveis de sermos facilmente enganados por muitos poderes. Mas a reintegração cósmica não é o Tracy Atlas. É algo muito mais sofisticado e complexo que isso. Porém, os choques de realidade vão começar, já começaram, o Tracy Atlas pode fazer parte disso. Olha aí, pessoal. Essa é a imagem que fez a descoberta do Tracy Atlas. Olha aí, ó.
essa é a imagem que fez a descoberta do 3 Atlas. Olha que doideira. Quero ver você achar o cometa aí, ó. Dessa imagem aí, ó. Essa é a imagem original, a imagem da descoberta dele, ó. Tá? Essa é a imagem da descoberta do 3 Atlas, tá? Ou seja, não dá pra ver nada, né? Mas o sistema lá, ele é tão bom que ele tá aí, ó. A imagem dele tá aí. Que ele conseguiu descobrir. Tá bom? Bem, quando ele foi descoberto, aí todo mundo começou a observar o 3 Atlas. Vamos observar o 3 Atlas. Quem já observou ele? O Vera Rubin já observou. O Very Large Telescope já observou. O Hubble já observou. E qual foi outro objeto? O telescópio já observou? Acho que o Vera Rubin. O VLT, né? Então, ó, quer ver que legal? O 3 Atlas foi observado pelo Vera Rubin. Então vai estar aqui, ó, a imagem dele para vocês, ó. Aí, ó, essa é a imagem do Vera Rubin, tá? Imagem de alta resolução. Beleza? Só que ele tava... Tô colocando as imagens aí para vocês, ó. Ele tava muito longe, né? Então, essa é a imagem do Vera Rubin. O Vera Rubin detectou ele. O Hubble também. Aqui, ó. Vou colocar a imagem do Hubble. O Hubble já fotografou ele. O Vera Rubin fotografou ele. O James Webb fotografou ele. Essa aí é do Hubble, ó. Isso aí é o Hubble observado pela Wide Field Camera 3 no dia 21 de julho de 2025, ou seja, 20 dias depois da descoberta dele, tá? Essa aqui é uma das imagens mais recentes agora, que é a do James Webb. Ih, mandei a mesma? É essa aí. Ele vai. Essa aí, ó, que é o James Webb. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso aí, tá? Então tá aí, o Vera Rubin, o Hubble, o James Webb e deixa eu achar aqui agora, o VLT. Quer ver imagens do VLT do 3 Atlas, tá aqui, ó. O VLT já observou ele algumas vezes, tá? Ó, isso aí é o VLT, ó. Então tá lá, a direção de movimento dele, a direção de onde tá vindo o Sol, e aí todo o brilhozinho do 3 Atlas, tá? Então assim, vamos lá. Você olha para as imagens, tá? Vamos olhar. Tanta tecnologia, as fotos parecem uma TechPix. Cara, o problema é o seguinte, cara. É que ele tá muito longe ainda, cara. Ele está muito longe. Ele está muito, muito distante, tá? Está muito longe. Muito longe. 29 de outubro de 2025, dia do apocalipse. Não, cara, é o dia que ele vai passar perto do Sol. Eu vou mostrar a órbita dele aqui pra vocês, tá? Mesmo com o incrível James Webb, as imagens do Hubble é demais, né? É demais mesmo. Quando é algo interestelar, é porque veio de outra galáxia ou é apenas fora do sistema solar? É de outra estrela, né? Por isso que é interestelar. Se ele fosse intergaláctico, ele teria vindo de outra galáxia, tá? Como é que se explica um cometa não ter cauda e projetar luz na direção do Sol? Então vamos lá. Como que se explica isso? Cometas não precisam necessariamente ter cauda, tá? O cometa, ele não necessariamente precisa ter cauda. Tem cometas que apareceram para nós e que tinham uma cauda bem discreta. Esse ainda tem, ó. Ele tem a caudinha ali, ó. Tá? Tanto quando o Hubble fez a imagem dele, ele apareceu com cauda, tá? Mas tem cometas que não tem. E o mais engraçado é o seguinte. Sabe o que é mais engraçado? É que tem cometa que não tem cauda, certo? É um cometa que... Existem cometas que não tem cauda e existem asteroides que têm cauda, que funcionam igual cometa. A gente chama de asteroides... Asteroide Centauro, tá? Os asteroides Centauro são os asteroides que eles são asteroides, mas funcionam igual cometa. Beleza? Então, a gente tem vários e vários cometas, tá? Que ele não tem cauda. Ó, isso aqui pra vocês terem uma ideia, são os tipos de cauda que um cometa tem. Então, a parte do cometa, né? O cometa, ele tem um núcleo aqui, ele tem a coma, que é uma atmosfera que forma em torno dele, tá? Ele tem um envelope de hidrogênio, e aí ele tem as caudas. Ele tem uma cauda chamada cauda de poeira, tá? Então, poeira, gás e tudo mais que segue a direção do vento solar. E ele tem uma cauda de íon, que a gente chama, tá? Que é um rastro aqui de plasma, tá? Que também, né, segue aí ao contrário do Sol. Então, normalmente, cometas têm duas caudas. Só que pode ter cometa que não tem cauda nenhuma. O Halley 86, ele apareceu com uma cauda muito pequenininha. Muita gente fala, eu nunca vi o Halley e tal, entendeu? Porque ele apareceu no céu com uma cauda muito pequena.
Outra coisa, vocês têm que parar para pensar o seguinte, cara. Muitas vezes, a olho nu, tá? A olho nu, você não vai ver cauda no cometa. Ó, isso aqui é um cometa, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Coloca essa imagem aí, Deco. Isso aí é um cometa. Ele chama cometa Swan. Foi descoberto agora, 17 de abril de 2025, esse ano, tá? Esse ano. Cadê a cauda dele? Olha aí, ó. Cadê a cauda do cometa aí, ó? É difícil até de ver o cometa, né? O cometa é aquela manchinha ali, ó. Cadê a cauda dele? Então, de novo, cara, assim, não ter cauda não quer dizer nada. Olha aqui que legal, ó. Esse aqui é um cometa com uma belíssima de uma cauda, ó. Tá aí, ó. Esse é o cometa Lovejoy. Tira um zoom aí. Aí, ó. Isso sim, ó. Só que agora vem a parte triste para vocês. Isso aqui é a cauda fotografada, tá? Isso é a cauda do cometa fotografada. Lembre-se de uma coisa, galera. Fotografar um cometa é uma coisa. Ver um cometa a olho nu é outra. Eu vou dar uma dica aqui para vocês como que a gente faz, por exemplo, como eu fiz. Eu tava lá na Itália quando passou um cometa. Aí eu falei, vou subir lá no observatório de perto de Milão e fui fotografar. Cara, eu tô olhando ali toda hora na câmera errada, cara. Puta, é aqui, galera, desculpa, eu tô olhando na câmera errada, que eu fiquei acostumado com ela ali. Eu subi lá no observatório em Milão para observar o cometa. Eu não vi o cometa. Mas o que eu fiz? Eu peguei o celular, coloquei na câmera e apontei para onde o cometa tinha que estar. E na câmera do celular o cometa apareceu, entendeu? Então esse negócio assim de não ter cauda é um negócio que, isso aí para mim, primeiro que não faz sentido nenhum, tá? Existem cometas que não desenvolvem cauda. Existem cometas que desenvolvem caudas maravilhosas, como o Lovejoy, que vocês estão vendo aí na tela. Show? Então a primeira coisa do negócio da cauda é isso aí. Por quê? Porque o cometa, cara, primeiro depende muito da composição química do cometa. Segundo, depende muito da razão entre esses elementos químicos. O cometa, a gente fala que ele é formado basicamente de gelo, mas ele não é só gelo, ele é gelo com rocha. Então a gente fala que o cometa é uma bola de gelo suja. Só que o quão suja essa bola de gelo é, tá? Então ela pode ser mais suja, menos suja, e isso, ou seja, pode ter mais rocha, menos rocha, e isso vai influenciar também na formação da cauda do cometa. A cauda de um cometa é formada por atividade que o cometa tem. Tem cometas que não tem muita atividade, tem cometas que têm belíssimas atividades. Outra coisa, às vezes vem um cometa que você não dá absolutamente nada para ele. E quando ele vira, porque o cometa ele vem no sistema solar e depois ele dá a volta, né? Um cometa, ele faz esse tipo de trajetória aqui, ó. Não vai ser o caso, né? Não vai ser o caso desse aí, tá? Não vai ser o caso desse. Mas o cometa, ele faz esse tipo de trajetória aqui, ó. Coloca aí pra nós, cara. Ó, o cometa faz esse tipo de trajetória. Ele vem e depois ele vira aqui no Sol. Esse aqui é o 2011 Lovejoy, é aquele que eu mostrei na foto anterior. Às vezes, quando o cometa ele tá vindo, o pessoal vai calculando as coisas ali e não dão nada pro cometa. Na hora que ele vira, ele dobra a esquina ali no Sol, que a gente fala, ó, a cauda dele explode lindamente, tá? Isso acontece. Às vezes tem cometa que é tido, o pessoal fala, agora sim vai vir um cometa do século, ele é um cometa tal. Na hora que ele vira no Sol, não desenvolve cauda nenhuma, vira uma grande decepção, que é o caso do Halley em 1986. O Halley em 1986 ele foi uma decepção por causa disso, porque ele veio em 1985, quando ele virou no Sol em 86, e que todo mundo esperava ele desenvolver uma cauda maravilhosa, ele não desenvolveu. Porém, em 1910 ele desenvolveu, entendeu? Em 1910 ele desenvolveu uma belíssima de uma cauda. Então, assim, ter cauda não quer dizer nada sobre um cometa, tá? O cometa não é um cometa porque não tem cauda, não tem nada a ver. Ó, mostrar para vocês, para quem nunca viu, né? Isso aqui é a foto do Halley em 1986, ó. Aí, ó, joga aí. Isso aí é a foto do Halley em 1986, ó. Ele tá lembrando, hein, que na foto a cauda ainda fica melhor, olha lá, ó.
Ele quase não tinha cauda. O Halley, eu lembro perfeitamente, eu vi ele em 86. Ele era uma fumacinha, cara. Ele não tinha cauda. E aí não é um cometa por causa disso? É uma nave também? Sérgio, supondo que o Atlas mude a rota em direção à Terra, poderíamos dizer que ele poderia colidir com a Terra por volta de novembro, dezembro? Qual estrago poderia causar? Temos tecnologia para fazer algo ou é só rezar e deixar? Não temos tecnologia hoje, tá? Aí depende do tamanho dele, cara. Se ele for um cometa de 2 km, acaba com o planeta, né? Acaba com a vida, né? O planeta não, acaba com a vida, vai dar um problema aí, tá? Se for um cometa de 3 km, de 5 km, aí acabou pra gente, tá? Ele pode mudar a órbita dele? Para isso nós temos que ver a órbita dele. Então vamos dar uma olhada na órbita do nosso querido 3i Atlas. Ó, aqui, ó, esse GIF aqui mostra a trajetória do 3i Atlas. Vocês vão ver que ele vai passar longe. Então a primeira coisa é isso, tá? Ele vai passar longe, ó. Tá vendo o 3i Atlas indo ali, ó? Ó. Olha a Terra, clica aí, dá pra pausar? Acho que não, né? É o GIF mesmo, né? Então, ó, o 3i Atlas tá vindo ali. Ó, Marte, se você fosse marciano, ó como ele vai passar pertinho de Marte, ó. Agora a Terra tá lá do outro lado, ó. Então não tem risco nenhum, ele vai passar muito longe da Terra. Para ele ser desviado e bater na Terra, ele teria que dar uma volta aqui. Depois ele passa lá perto de Júpiter, ó. De Júpiter ele vai passar perto e vai embora. Por isso que o pessoal queria mandar a sonda Juno atrás dele. Porque ele vai passar perto de Júpiter. Ou alguma missão que está na órbita de Marte, ó. Porque ele vai passar perto de Marte, ó. Tá vendo? Ele vai passar perto de Marte ali, ó. 27/11. Tá vendo, ó? Então tem a data ali, ó. E aí depois ele continua. Beleza? Então assim, ele vai passar longe da Terra. Não tem perigo dele bater na Terra, tá? Não tem perigo nenhum dele bater na Terra. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Quem fala que vai bater na Terra é porque nunca viu esse negocinho dele. Dizem que ele tem 40 quilômetros, está errado. De acordo com as medidas do Hubble, ele tem entre 320 metros e 5,6 quilômetros, tá? Entre 320 metros e 5,6 quilômetros. Não tem 40, tá? Não tem 40. Terminamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos, clique em gostei e comentem bastante para dar engajamento e não deixem de ser membro do canal para incentivar a criar novos vídeos. Muito obrigado e muita paz.